do nosso presidente, por quanto não pôde vir por problemas superiores. Espero que façamos uma sessão como sempre. Havendo, então, um número de desembargadores presentes, declaro aberta a presente sessão e indago primeiro se aprova a ata passada. Desembargador André. Senhor presidente, bom dia desembargador Djalma Benevides, bom dia, Marina, bom dia, doutora Leila, da Defensoria Pública, bom dia, representantes do Ministério Público, os advogados aqui presentes e advogadas, tanto presencial como modo virtual. Eu sou pela aprovação da ata sem qualquer ressalva. Bom dia, presidente Bezerra, bom dia, desembargador André, bom dia a nossa defensora pública, bom dia, doutora Marina, nossa diretora, meus serventuários da Justiça, que fazem essa sessão funcionar, bom dia. Bom dia ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Cortez, se eu não me engano, é isso? Bom dia aos advogados, eu também já fui advogado por 7 anos e vivia da minha banquinha de advocacia. E eu tenho muito e profundo respeito pelo homem que vive da advocacia, que eu sei as agruras, né, o sofrimento, as dificuldades. E, presidente, eu voto pela aprovação da ata integralmente. Quem aprova a ata vai a registro. Vamos, então, aprovar os processos. Aliás, os processos retirados de pauta, os adiados se encontram na banca, né, central aí, e no site, né, no chat do tribunal. Vamos fazer a confirmação dos nossos votos provisórios. Desembargador André. Excelência, confirmo os votos provisórios já lançados e com as exceções de praxe. Desembargador Djalma. Da mesma forma, presidente, confirmo os votos provisórios com as exceções de praxe. Também confirmo todos os votos provisórios. A secretaria já pode fazer os lançamentos respectivos. Tem um processo de preferência sem sustentação oral, Marina, o número 73, por favor. Bom dia a todos, mais uma vez. De ordem da presidência, faço pregão do processo número 73 da pauta PJE, embargos de declaração número 300, 652650-2024. Embargante, espólio de Maria Alzira Ribeiro Cavalcante. Embargado, Vitor Rafael Reis Pinto. Relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Trata-se de embargo de declaração, os embargos foram conhecidos, mas rejeitados. Desembargador André. Ratifico o voto provisório e acompanho o relator. Desembargador Djalma. Também ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando sua relatoria. O resultado fica proclamado, os embargos foram conhecidos e rejeitados, a unanimidade. Vamos lá, maior de 19, né? Pode fazer. De ordem da presidência, passando aos pedidos de sustentação oral com preferência aos advogados presentes à tribuna e preferências asseguradas por lei, faço pregão do processo número 19, apelação civil número 027-1592-75-2023. Apelante, MSSH, advogada solicitante, doutora Júlia Dalde Montalverne Barreto. Apelado, VCLH e outro, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutora Júlia. O pleito da senhora em votação provisória foi atendido. A senhora dispensa a leitura do relatório e a sustentação? Bom dia, excelência, dispenso. Ambos. Só
Por via das dúvidas para esclarecimento, foi totalmente atendida? O recurso da senhora foi provido. Obrigada, excelência. Vou ler a cabeça da emenda: direito de família, apelação civil, ação regional de alimentos, alteração da capacidade econômica do alimentante, comprovação de mudança de situação financeira, redução do quanto fixado, recurso provido. Embargador André. Excelência, inicialmente cumprimento a advogada Júlia Montalverde Barreto, que ocupou a tribuna, dispensou a sustentação oral e ratifico o voto provisório. Acompanho Vossa Excelência. Também ratifico o voto provisório, desembargador Bezerra, acompanhando integralmente a sua relatoria. O resultado fica proclamado: o recurso foi conhecido e provido, baixando a pensão para um salário mínimo e aplicando 10% do valor a título de honorário de uma pensão, objeto da revisão pretendida. Obrigada, excelência. Bom dia. O resultado fica proclamado unanimidade. Pode. Na sequência, faço pregão do processo número 43 da pauta PJE, apelação civil número 020-8260-03-2024. Apelante RRM, assistido pela Defensoria Pública. Apelado REDS, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante, assistida pela Defensoria Pública, solicitou a sustentação oral. Por a lei, né? Por a lei, também parece que a senhora é vencedora, no caso. A senhora dispensa. Dispenso, excelência. Foi bem. Vou ler a cabeça da emenda: direito de família, apelação civil, exoneração de alimentos, alimentos entre ex-cônjuges, excepcionalidade reconhecida, vulnerabilidade socioeconômica, perspectiva de gênero, recurso provido. Embargador André. Ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Embargador Diogo. Ratifico o voto provisório, Desculpe, presidente, chamado de acompanhando Vossa Excelência. Eu olhei para a doutora Leila. Interessante nesse caso, embargador, os colegas embargadores, essa senhora esteve comigo. Né? Chorou bastante, eu não sei se ela esteve com você. Chorou bastante, se lamentando que as decisões do juiz não estavam sendo cumpridas, que não sei o que lá. Sério de tudo. A senhora, eu vou olhar e vou verificar. Né? Mas parece que é uma senhora bem surpresa. O resultado fica proclamado recurso conhecido e provido. Unanimidade. Processo número 57, apelação civil número 020-12-8746-2024. Apelante Maria de Fátima Rodrigues de Castro, advogado solicitante Dr. José Leudo Xavier Ribeiro. Apelado Banco do Brasil S.A., relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Apelante, né? Doutor Neudo, bom dia. Vossa Excelência também aqui parece que foi atendido. Dispensa a leitura do relatório da sustentação. Então, o resultado é o recurso provido, retorno dos autos à origem para regular processamento. Embargador André. Excelência, cumprimento o advogado José Leudo Xavier Ribeiro, que ocupou a tribuna, e acompanho, ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Embargador Diogo. Também acompanho o seu voto, presidente, integralmente. Está proclamado unanimidade. Conhecido. Obrigado, excelente. Usar essa origem para regular o processamento. Três. Na sequência, faço pregão do processo número 110, apelação civil número 016-216595-2013. Apelante, AMB, advogada solicitante, doutora Roberta Duarte Vasques. Apelado, AHL, advogado solicitante, doutor Pascoal de Castro Alves. Apelado, RHL e outro, advogado solicitante, doutor William Holanda Lavô. Apelado SHL, advogado solicitante, doutor Emerson Robert Soares Salles,
Relator é o desembargador André Costa. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Doutora Roberta Vasques, a senhora nos acompanha? Doutora Roberta Vasques, ausente, os outros advogados se encontram presentes à tribuna. Gente, as outras partes representam os advogados dos apelados, é isso? Bom, o primeiro é o desembargador André, esse processo está em mesa. Posso ler ela? Excelência, dispensa a leitura do relatório. Não. Perguntando se dispensa a leitura do relatório. O advogado dispensa. Esse representa qual parte? Os três representam as partes apeladas. Mas Os três representam. vamos dividir o tempo, então. Na verdade, desembargador André, é dispensável, né? Vossa Excelência, já que a outra parte está ausente, o recurso foi improvido. Né? Vossa Excelência, improvido. Sentença mantida. Vossa Excelência dispensa sustentação oral, a leitura do relatório. Desembargador André, então, lê, né? Desembargador André dispensa, já que a outra parte não compareceu, Vossa Excelência leia, então, a palavra é vossa. Direito civil e processual civil, apelação civil, ação de reconhecimento de união estável pós-morte, ausência de prova da convivência com o objetivo de constituição de família, requisito essencial para a configuração da união estável, caracterização de namoro qualificado, precedência do STJ e do TJCE, recurso conhecido e não provido. Desembargador Djalma. Eu reafirmo o voto provisório, presidente, acompanhando bem lançado o voto do nosso desembargador relator. Eu também acompanhei, Sua Excelência o relator. Eu havia até feito uma declaração de votos, desembargador André, e ontem eu procurei ver o vosso voto, não tinha sido lançado ainda, né, mas hoje, logo que cheguei ao tribunal, vi que havia sido lançado o voto, e a tese que Vossa Excelência lançou nos autos é exatamente a minha tese, né? Tal do namoro qualificado, né? Portanto, eu vou juntar, claro, é igual, né? Igualzinho, é uma fotografia, né? Por sinal, muito bem lançado, né? Namoro qualificado. E a verdade é que esses autos, já no passado, na relatoria da desembargadora Livramento, né, que fazia parte dessa, nós já havíamos julgado o processo, um agravo de instrumento que dizia respeito a esse fato. Né? Tá certo? Então, eu vou anexar a minha declaração de voto, só para efeito de, claro, ressalva de responsabilidade, para o resultado, unanimidade, o recurso foi conhecido e não provido. A ausência da terceira fica consignada. Obrigado a todos, boa sorte, vamos para frente. Exatamente. De ordem da presidência, passando às sustentações orais virtuais, passo pregando o processo número 9 da pauta PJE, apelação civil número 021 16 28 25 2021. Apelante Gol Linhas Aéreas, advogada solicitante doutora Juliana Dória Gondinho e também doutor Carlos Alexandre Franco Garcia. Apelado Veronave Eletrônica Limitada, relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Doutor Carlos Alexandre. Olá, bom dia. Opa. Bom dia, doutor. Estamos escutando? Sim. Perfeito. Doutor Carlos dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência, dispenso. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Certo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os integrantes dessa excelentíssima corte e todos os demais presentes. Eu falo aqui nos interesses da Gol Linhas Aéreas, apelante nesse caso, e de cara eu gostaria de salientar que o processo em si é muito simples e as provas, basicamente, a ausência dessas provas é basicamente quem dita todo o discurso que prosseguirá aqui a minha fala.
Primeiramente, Vossas Excelências, voltando no início dessa demanda, trata-se de uma ação de cobrança ajuizada pela empresa Veronave em face da Gol. Basicamente, a empresa Veronave narra que, juntamente com a Gol, celebrou um contrato verbal, ou seja, sem nenhum registro escrito dos termos desse contrato, e que a Gol, o objeto desse contrato, Excelências, era o aluguel de um container. E narra a Veronave que esse container alugado à Gol foi devidamente disponibilizado à Gol, porém a Gol deixou de adimplir com as suas obrigações contratuais, que seriam ali as ordens de pagamento, e por essa razão a Gol estaria inadimplente. Pois bem, a Veronave, ao ajuizar a ação, instruiu o processo com pouquíssimos documentos. Basicamente, juntou uma corrente de e-mails e uma nota fiscal. Porém, Excelência, o que será demonstrado e o que já se antecipa que foi o pedido da Gol Linhas Aéreas pela reforma da sentença de primeiro grau é que, primeiro, preliminarmente, há uma latente inépcia da inicial. Isso porque os documentos juntados pela Veronave, eles são incompatíveis com os pedidos por ela aduzidos na sua inicial. Então, esse seria o primeiro ponto preliminar. E no mérito, ainda que se supere a questão da inépcia da inicial, a Gol entende que não restou comprovado o inadimplemento suscitado pela Veronave. Quanto ao primeiro ponto de inépcia da inicial, a sentença do juízo de primeiro grau entendeu que os pedidos da Veronave, eles eram sim compatíveis e que não foram demonstradas hipóteses do artigo 330, parágrafo 1º. Porém, Excelências, especificamente no inciso 4º, quanto a existência de pedidos incompatíveis, esse pedido da Gol pela reforma da sentença, ele se baseia basicamente no fato de que a mera leitura das correntes de e-mail juntadas pela Veronave não demonstram a existência de um inadimplemento da Gol. A Gol jamais reconheceu nessas correntes de e-mail um inadimplemento. E o segundo pilar em que se baseia a sentença de primeiro grau é de que haveria sim a prova dessa prestação de serviços, porque haveria juntada de uma nota fiscal pela Veronave. Ocorre que essa nota fiscal juntada pela Veronave, curiosamente, diz respeito a meses em que a Gol comprovadamente adimpliu com o contrato verbal. Então, por qualquer caminho que se vá nesse processo, é nítido que os documentos que instruem a petição inicial não demonstram o inadimplemento da Gol. E, por isso, as provas juntadas não correspondem aos pedidos de reconhecimento desse inadimplemento e, portanto, haveria aqui a inépcia da inicial. Porém, Excelências, ainda que não se entenda pela preliminar nesse caso, passando ao mérito, a ação deve ser julgada improcedente, pois, como bem claro na apelação, nas razões de apelação da Gol, a análise minuciosa dos e-mails não permite levar a nenhuma conclusão de que o contrato verbal não foi cumprido pela Gol. E ainda, que se pegue no detalhe todas as discussões travadas no e-mail, não há qualquer indício de que a Gol teria deixado de descumprir qualquer termo do contrato verbal. Até porque as partes, como é notório, um contrato verbal ele é muito mais difícil de se provar e, por isso, é necessário que tenha uma atenção muito mais cautelosa quanto aos termos que configurariam esse inadimplemento. Uma vez que a Veronave instruiu uma ação de cobrança com base em uma corrente de e-mail que não tem provas de inadimplemento, a Gol não reconhece esse inadimplemento. E, em um terceiro momento, a nota fiscal juntada para instruir, para comprovar que houve o serviço, e que isso não se questiona, mas para comprovar que houve esse serviço durante um período limitado de tempo em que a Gol demonstra que adimpliu, não pode levar à conclusão de que a Gol é inadimplente nesse contrato. Então, Excelências, fazendo jus à minha breve fala, gostaria somente de retomar que, no primeiro lugar, a Gol requer que seja reconhecida a inépcia da inicial ante a falta de documentos e a incompatibilidade das provas e dos pedidos. Em um segundo momento, caso superada essa questão preliminar, que no mérito seja julgada improcedente a ação, então provida a apelação para a reforma da sentença de primeiro grau. São essas minhas considerações, excelências. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos.
Vou direto ao ponto. Há duas razões em discussão. Primeiro, definir-se a ausência de notas fiscais e planilha de débitos configura inépcia da petição inicial. Estabelecer-se a provas suficientes na existência do contrato verbal de locação de Fontaine e o inadimplemento da parte ré. Como ponto a decidir, tomei o seguinte: a ausência de notas fiscais e planilhas de débitos detalhada não configura inépcia da petição inicial. Os documentos juntados, nota fiscal e e-mails e outras comunicações são suficientes para dar compreensão à pretensão e permitir o contraditório, conforme exige o artigo 320 CPC. O contrato verbal de locação é juridicamente válido, à luz do artigo 107 do Código Civil, sendo desnecessária a forma escrita, desde que provada a sua existência. Por sua vez, as provas documentais juntadas aos autos, especificamente as trocas de e-mails, demonstram a existência da relação locatícia entre as partes, evidenciando o uso do bem pela ré e o inadimplemento dos valores pactuados. A ausência de impugnação específica quanto à posse e uso do container pela ré atrai a presunção de veracidade dos fatos nos termos do artigo 373, 2 do CPC. Por sua vez, a conduta da ré configura violação à boa-fé objetiva, artigo 422 do Código Civil, notadamente por comportamento contraditório ao negar a relação contratual após anos de utilização do bem. O enriquecimento sem causa da ré resta configurado nos termos do artigo 8.684 do Código Civil, diante da utilização prolongada do contêiner sem pagamento da contraprestação pactuada. Enfim, a reintegração definitiva na posse do bem se justifica pela demonstração da inadimplência e da ausência de contestação efetiva quanto à posse da ré. Recurso, portanto, foi conhecido e desprovido. É o meu voto, indago do desembargador André, como voto. Cumprimento o advogado que ocupou a tribuna. Aqui estava cadastrado outro, mas entrou outro, mas, de qualquer forma, cumprimento o advogado que ocupou a tribuna, ratifico o voto provisório e acompanho o voto de Vossa Excelência. Também ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando a sua relatoria. Proclamo o resultado do recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Muito obrigado, doutor. Na sequência, faço pregão do processo número 24, apelação civil número 0200-120-76-2024. Apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel e outros. Apelado, Francisco Alberto Filho. Advogado solicitante, Dr. Edson Cleiton Pereira Souza. Relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Dr. Edson Cleiton Pereira Souza. Pois não, doutor? Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Doutor Excelência. Edson. Doutor Edson, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e da sustentação, uma vez que a sentença foi mantida. Sim, Excelência. Proclamo então o resultado, agradeço. Direito do consumidor e processual civil, apelação civil, cobrança de seguro não contratado em fatura, de energia elétrica, ilegitimidade passiva afastada, responsabilidade solidária da concessionária, repetição do indébito em dobro devida, danos morais configurados, recurso desprovido, sentença mantida. Desembargador André, como voto? Ratifico o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Desembargador Djalma. Também já votei provisoriamente, confirmo o voto acompanhando sua relatoria. O recurso foi concedido e desprovido, sentença mantida à unanimidade. O resultado fica proclamado. Obrigado, doutor Edson. Né? Na sequência, faço pregão do processo número 32, agravo de instrumento número 3010-299-69-2025. Agravante, Otávio César Pontes Coutinho. Advogado solicitante, Dr. Filinto Caio Feitosa. Agravado, Banco do Nordeste do Brasil S.A. e outro.
Relator é o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Doutor Filinto. Pois não, Marina? Estou presente. Doutor Filinto, bom dia. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispensado, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, colegas advogados, serventuários da Justiça, meus cumprimentos. O presente agravo de instrumento é oriundo de uma ação anulatória de auto de arrematação em que o agravante objetiva obstar a emissão na posse do agravado, ora arrematante no processo de execução referido. O objeto principal da controvérsia nesses autos diz respeito à existência da assinatura do juiz da execução nos autos da referida nos autos do processo de execução sobre o documento do auto de arrematação. Porém, essa divergência pode ser facilmente constatada ao analisar a assinatura aposta no processo protocolado primeiramente no ESAG e posteriormente migrado para o PJE. É possível notar que o nome da pessoa que assinou o auto de arrematação e, portanto, juntou ao processo mediante assinatura eletrônica se chama Ana Maria Fernandes, a qual não é e nem era a juíza titular da primeira vara civil da comarca do Crato. Portanto, até o presente momento, o auto de arrematação padece de vício por ausência de assinatura do juiz de direito da execução, tendo somente a assinatura dessa serventuária que juntou o auto de arrematação ao processo, a assinatura do leiloeiro e a assinatura do arrematante. Por sua vez, é possível que cheguemos à conclusão de que esse auto de arrematação, de alguma forma não prevista pela lei, estaria, de certo modo, convalidado pela realização de atos posteriores à emissão desse auto, como, por exemplo, a carta de arrematação, que é um documento com destinação diversa e que não se confunde com o auto de arrematação em si. Porém, esse raciocínio é um tanto quanto perigoso, pois ele diverge da dicção do artigo 903 do Código de Processo Civil, o qual elegeu especificamente a assinatura do auto de arrematação para tornar a arrematação perfeita, acabável e retratável. Portanto, da mesma forma que o artigo 903 protege o arrematante, tornando, portanto, a arrematação perfeita, acabável e retratável, a ausência de assinatura dos três atores do processo mais importantes, isto posto, o juiz, o arrematante e o leiloeiro, a ausência da assinatura de um desses três não pode criar a mesma consequência legal que existiria caso essas assinaturas estivessem devidamente opostas no processo. Portanto, sobretudo, um caso em que houve a violação de um direito de terceiro, no caso, o agravante de boa-fé, que utilizou de todos os meios cabíveis, certidões, etc., para comprovar a sua boa-fé e manifestamente regularizar a sua propriedade, a qual está sendo posta em insegurança em razão da arrematação realizada no processo de referência. Por outro lado, ainda que se reconheça essa espécie de convalidação a qual não é prevista em lei para o auto de arrematação, é necessário observar a dicção do inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 903 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe que a arrematação será ineficaz em relação ao terceiro de boa-fé que não foi cientificado pelo juízo a respeito dessa arrematação. E foi exatamente o caso. Para além de estar de boa-fé, o agravante também não foi cientificado pelo juízo da primeira vara, também em ofensa, inclusive, ao parágrafo único do 675 do Código de Processo Civil. Portanto, impõe-se o reconhecimento dessas nulidades para obstar, conforme o pedido tanto da inicial na origem como do presente agravo, para obstar a emissão na posse do ora agravado e arrematante. Agradeço pela palavra, Excelência, e devolvo a palavra. Pois não. Muito obrigado, doutor Filinto. Doutor Filinto. Como razão de decidir dessa questão, eu tomei os seguintes pontos.
A assinatura digital do magistrado supre a formalidade exigida no artigo 903 do CPC, não havendo nulidade quando a carta de arrematação foi regularmente expedida e ratificada judicialmente. A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel não compromete a validade da arrematação quando o agravante adquiriu o bem após a realização do leilão, sujeitando-se aos riscos do negócio. A exigência de intimação pessoal do terceiro, artigo 675, parágrafo único do CPC, não se aplica ao agravante cuja aquisição ocorreu após a arrematação e sem prévia identificação nos autos. O princípio da continuidade registral não impede a consolidação dominial decorrente da arrematação judicial, que constitui modo de aquisição originária, sendo a carta de arrematação título hábil para o registro. A tutela de urgência pressupõe probabilidade qualificada do direito e risco de dano, consoante o artigo 300 CPC, que não se verificou no caso diante da regularidade formal e material da arrematação e do perículo in mora inverso e da existência de vício grave, da inexistência de vício grave. Eventuais alegações de prejuízo são passíveis de reparação por perda de dano, conforme o artigo 903, parágrafo 4º CPC, sem afetar a estabilidade da expropriação judicial. O agravo de instrumento foi conhecido e desprovido. É o julgamento e, no meu voto, eu fundamento com inúmeros julgados, inclusive da STJ, recentes e bem antigos. É o voto. Desembargador André. Presidente, cumprimento o advogado Filipe Caio Feitosa, que ocupou a tribuna de defesa dos interesses do seu cliente. Já vi votado provisório e ratifico. Acompanho o voto de Vossa Excelência pelos fundamentos jurídicos lançados. Também ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando integralmente a sua relatoria. Muito obrigado. O resultado fica proclamado. O recurso foi conhecido, o agravo foi conhecido e desprovido. Unanimidade. Processo número 53, apelação civil número 014-785659-2019. Apelante Maria de Lourdes Lima Melo e outro. Apelado Rubens Pereira Bahia Júnior. Advogado solicitante Dr. Ricardo Cavalcante Bastos. Relator ao desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Bom dia, doutor Ricardo. Muito bom dia. Doutor Ricardo, Vossa Excelência, parece-me que foi atendido na sua tese. Dispensa a leitura do relatório da sustentação? Dispenso, Excelência. Pois não, agradeço. Muitíssimo obrigado. Direito processual civil, apelação civil, ação de iniciação de obra nova, com perdas e danos, obra concluída, antes do ajuizamento da ação, ausência de interesse de agir, inadequação da via eleita, sentença mantida e recurso desprovido. Desembargador André, como voto? O presidente, cumprimento o advogado Ricardo Cavalcante Bastos, que ocupou a tribuna. Ratifico o voto provisório e acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência pelos fundamentos jurídicos lançados. Também acompanho a sua relatoria, presidente. O recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade. O resultado fica proclamado. Muitíssimo obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Na sequência, eu faço pregão do processo número 123, apelação civil número 018483122-2015. Ambas as partes recorreram, figurando como autor José Roberto Alves Carvalho, advogado solicitante, Dr. Bruno Marques Lacerda Fontinelli, figurando como ré, Maria Cristiane Menezes Grangeiro e outro, relator ao desembargador André Costa. A parte autora solicitou a sustentação oral. Dr. Bruno Marques. Dr. Bruno Marques de Lacerda Fontinelli. Ausente. Desembargador André.
Senhor presidente, direito de família, apelações, ação declaratória de reconhecimento de união estável e dissolução compartilha de bens, cumulada com regulamentação de visitas e alimentos. Filha maior, pensão alimentícia, suspensão de distância. Conta poupança da filha, ressarcimento dos valores, ação autônoma, união estável reconhecida, exclusão do imóvel da partilha, descabimento de descabimento. Litigância de má-fé não demonstrada, sentença mantida, recurso das réis parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Em síntese, presidente, eu estou mantendo a decisão do juiz da primeira instância. Como voto? Pois não, desembargador André, muito obrigado. Também acompanho Vossa Excelência, desembargador Flávio. Ratifico o voto provisório, presidente, acompanhando a relatoria do desembargador André. Muito obrigado, desembargador Djalma. Faltam os resultados, recurso das réis parcialmente conhecido, e na parte conhecida não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. O resultado fica proclamado de forma unânime. Esse aqui foi adiado de ordem do relator, 161. Isso, foi adiado. Meu foi adiado? Meio foi adiado. Processo número 161, adiado de ordem do relator. Na sequência, eu faço pregão do processo número 178, apelação civil número 0093-95077-2007. Apelante Alexandre Emanuel Cifuentes Nishimura e outro. Apelado Craveiro Imobiliária Limitada. Advogado solicitante, doutora Andréa Valles Pazafuno. Relator ao desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte apelada solicitou a sustentação oral. Doutora Andréa. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia a Doutora todos. Andréa, bom dia. Doutora Andréa, parece-me que o seu pedido foi atendido pelo desembargador Djalma, relator do caso. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório e da sustentação? Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado, doutora. Desembargador Djalma, Vossa Excelência vai falar. Pois não, presidente, muito obrigado. Eu vou ler, então, a ementa. Processual civil, apelação civil, ação de obrigação de fazer, extinção sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso 6, em Romanos do CPC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Inexistência de pacto entre as partes acerca da venda da área de terra pretendida. Recurso de apelação conhecido e desprovido e a sentença de primeiro grau é mantida. Assim como voto, presidente. Pois não, desembargador Djalma, desembargador André. Excelência. Eu cumprimento a advogada André Vale Pazafuno, que está na tribuna. Ratifico o voto provisório e acompanho integralmente o voto do eminente relator, desembargador Djalma Teixeira Benavides. Também ratifico o meu voto, acompanho o relator. O recurso, então, foi conhecido e desprovido, a sentença mantida à unanimidade. O resultado fica proclamado. Bom dia a todos, muito obrigada. Alô, doutora, muito obrigado. Encerramos a sustentação orais. É isso, o desembargador André. Pois vamos lá, desembargador André Tosso, por favor. Processo número 131, agravo de instrumento número 3.671.56/2025, de relatoria do excelentíssimo desembargador André Luiz de Souza Costa, no qual foi apresentado voto vista pelo excelentíssimo desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, e atualmente o processo se encontra com vista para o relator. Desembargador André. Senhor presidente, eu faço aqui um resumo. Eu estou ratificando o meu voto, que Vossa Excelência respeitosamente discordou, e aqui são 4 páginas, vou ler rapidinho para poder deixar claro para o desembargador Djalma. Trata-se de agravo interno interposto pela Unimed Fortaleza Sociedade Cooperativa Médica. Essa declaração eu vou juntar depois aos autos. Contra a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto Mariana Gomes Freitas contra o agravante para determinar a Unimed a imediata e integral cobertura das cirurgias reparadoras na forma prescrita pelo médico que acompanha agravante, sob pena multa diária de R$1.000 por descumprimento dessa decisão judicial, limitada ao teto de R$180.000. Na sessão ordinária da 4ª Câmara de Direito Privado, TJCE, ocorrida em 16 de setembro de
de 25, edital 24. 2025, apresentei o voto do agravo interno no sentido de manter a decisão monocrática recolhida, mas o excelentíssimo senhor desembargador Bezerra Cavalcante pediu vista dos autos para melhor analisar a matéria. Em seu voto visto, o desembargador Francisco Bezerra Cavalcante entendeu que não seria o caso de concessão liminar das cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica requerida pela autora, hora gravada, por entender que há, abre aspas, dúvidas justificáveis e razoáveis, fecha aspas, quanto ao caráter estético da cirurgia plástica, de modo que, ao invés de ser concedido liminarmente, deveria haver o procedimento de junta médica para dirimir a divergência de acordo com o previsto no tema repetitivo 1069 do SCJ. Fundamenta ainda que a controvérsia tem base em laudos unilaterais, que a medida concedida possui perigo de irreversibilidade, que, apesar de reconhecer o perigo de dano psicológico, não há risco iminente à vida ou à saúde física que não possa guardar o trâmite regular do processo. Entende, portanto, que a decisão mais prudente a ser tomada é a de permitir que a dúvida técnica seja sanada por meio de perícia judicial ou pela instalação de junta médica. Entretanto, com responsabilidade de respeito e consideração, discordo da fundamentação adotada. De acordo com o tema repetitivo 1069 do STJ, abre aspas, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto que ser parte decorrente de tratamento de obesidade mórbida. Fecha aspas. Apenas em casos de dúvidas justificáveis e razoáveis, abre aspas, quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formado para diminuir a divergência técnica assistencial. O presente caso concreto, no entanto, não apresenta dúvidas justificáveis e razoáveis a respeito do caráter de cirurgia prescrita a consumidor. Segundo o relatório médico subscrito por Danilo Dias, CRM 7858, constante do ID número tal, do processo originário. Olha o que o médico colocou. Paciente no pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, sleeve com perda de 25 quilos, evoluindo com abdômen avental, lipodistrofia de coxa, passos, dorso, trocânteres, lateral de tórax e do pubis, atrofia mamária bilateral. Apresenta destaquei, negritei e sublinhei. Apresenta dermatite de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdômen, levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causando dor lombar devido à diástase dos músculos retos do abdômen. Em vista do exame físico realizado e seguido o princípio da integralidade do tratamento médico, ou seja, deve ser realizado do início ao fim, o paciente apresenta indicação para cirurgia reparadoras demolipectomia abdominal para correção de abdômen avental, com reconstrução da parede abdominal, diástase dos retos do abdômen, dermolipectomia das coxas, reconstrução de mamas com prótese bilateral, dermolipectomia de dorso para o tratamento do excesso de pele e dobras que lhe causam as alterações descritas acima com comprometimento funcional e social do transtorno dismorfóbico corporal. Percebe-se, fecho aspas. Volto. Percebe-se, portanto, que a autora apresentou diversas complicações após a cirurgia bariátrica devido ao excesso de pele, como dermatite de repetição e enfraquecimento da parede abdominal. Noto também que todos os procedimentos cirúrgicos prescritos pelo médico e de tal são, sem margem para dúvidas, apenas para reparar as consequências ocasionadas pela cirurgia bariátrica, tendo em vista que a gravada perdeu 25 quilos em decorrência do procedimento. Na lista dos procedimentos cirúrgicos indicados consta, aí eu repito, todos os procedimentos demolipectomia abdominal não estética. Aí tem lá todos os códigos e a descrição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tais procedimentos não são meramente estéticos e buscam apenas a reparação das consequências cirúrgicas da bariátrica, das consequências cirúrgicas da bariátrica, tendo o médico justificado a reconstrução de cada parte do corpo, ou seja, não foi um laudo genérico, foi justificada a situação da paciente. Pelas fotografias juntadas pela consumidora e detalhe do processo originário, também é notório, e é visto a olho nu, o excesso de flacidez, o que confirma suas alegações de que não se trata de cirurgia com caráter estético, mas sim reparador. O laudo psicológico subscrito por David dos Santos Oliveira, Conselho Regional de Psicologia, número 11/14390, destaca a urgência da realização dos procedimentos e número tal, a informar que
Abre aspas, a paciente apresenta sintomas de ansiedade relacionados à imagem corporal, classificados como CID-F41.1, transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade está diretamente ligada ao desconforto com excesso de pele e à insatisfação com a própria aparência, afetando significativamente sua autoestima e qualidade de vida. Notório, portanto, o caráter urgente da cirurgia reparadora, visto que sua situação atual está influenciando sua qualidade de vida e saúde mental. Por fim, cumpre ressaltar que, nas razões recursais do agravo interno, a Unimed não explica quais são as dúvidas razoáveis acerca do procedimento requerido pela consumidora, limitando-se a mencionar o tema repetitivo 1069 do STJ e o caráter unilateral das provas apresentadas. Em momento algum, se explica por que os procedimentos jurídicos prescritos pelo médico são passíveis de dúvida a respeito do seu caráter reparador. Ou seja, a Unimed só faz repetir o tema, diz que o tema diz isso, mas não descreve, tem dúvida razoável nisso, não faz um confronto. Simplesmente joga sem fazer o confronto, chamaria aqui, entre aspas, de um confronto analítico necessário. Aqui é o que eu estou comentando, Esmeralda Bezerra. Volto para o texto. Dessa forma, a decisão interlocutória de denúncia do processo originário, que foi reformada pela decisão monocrática recorrida, da minha lavra, também não explicou, em primeira instância, quais são as dúvidas justificáveis e razoáveis a respeito da cirurgia prescrita à autora, limitando a fundamentar em um único parágrafo da seguinte forma. Assim, considerando que esta dúvida acerca da natureza da cirurgia, bem como não há urgência na realização das mesmas, indefiro o pedido de tutela de evidência de urgência. Foi a única coisa que o juiz falou. Não se deu o trabalho de fazer o confronto, como eu estou fazendo agora aqui na minha decisão monocrática. Destarte, diante dos documentos juntados pela agravada, que demonstra a necessidade das cirurgias com urgência e seu caráter reparador, bem como a urgência de demonstração das duas justificáveis e razoáveis, bem como a ausência de demonstração, tanto na decisão que eu reformei a primeira instância, como da própria Unimed, do plano de saúde, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida para determinar a Unimed a imediata e integral cobertura das cirurgias reparadoras na forma prescrita pelo médico que acompanha o autor. Por tais razões, repito, com reciprocidade de respeito, mantenho o meu voto, divido o voto ficha apresentado pelo nosso eminente decano, desembargador Francisco Pierre Cavalcante, e mantenho o teor do meu voto. Ou seja, quem já passou por uma cirurgia bariátrica sabe o pós-operatório que é e as necessidades. Em nenhum momento a Unimed aqui, o plano de saúde, ela se quedou a dizer, não, isso aqui é estético, comprovar que era estético. Usa só o tema da 1069 para usar de forma formal, mas não substancial, comprovando. E eu mostro aqui, tanto pelo laudo médico como pelo lado psicológico. E aí, repito, com reciprocidade, sempre presto muita atenção ao que o meu decano fala e às vezes também coloco no papel, mas tem um fato que é o seguinte, eu não vejo que é irreversível, porque do mesmo jeito que nós temos aqui o direito à saúde e a não obrigatoriedade de um plano de saúde. Depois, o plano de saúde pode cobrar, como já teve várias decisões aqui nesse sentido, de que o plano de saúde pode cobrar depois. Agora, o tempo de tentar, o plano de saúde quer, não, chamar a perícia, fazer a junta médica. Há quanto tempo vem isso não foi resolvido? Nenhum momento há uma justificativa assim, não, há uma dúvida razoável por isso, isso, isso. Isso aqui é um procedimento estético por isso, isso, isso. Não há esse rebate. Então, por esse motivo, eu estou ratificando, repito, com reciprocidade de respeito e consideração ao eminente decano, eu estou ratificando o voto que eu já proferi, divergindo do voto vista e reafirmando nessa declaração de voto porque é que eu defendo a manutenção da minha decisão monocrática. É com o voto, senhor presidente. Obrigado, a paciência, vossa excelência, e do eminente colega Djalma Benevides. Pois não, desembargador André, eu só vou fazer um comentáriozinho para dizer por que eu estou mantendo a minha decisão. Desembargador André, desembargador Djalma, eu me acerquei, não vou dizer que se a senhora tem ou não direito a essa cirurgia, né, reparadora. Não tenho o que dizer, até porque eu sou leigo, não tenho como aferir isso. Né? O desembargador André viu coisas que eu não vi nos autos, infelizmente.
E o que eu estou sugerindo é simplesmente uma perícia para que essa perícia diga, né, à luz da ciência médica, se há evidência de que essa cirurgia, que é pós-bariátrica, necessita mesmo ser realizada. E lanço mão, acima de tudo, de uma, respeitando, claro, do ponto de vista do eminente colega André, né, eu lanço mão do tema repetitivo 1069 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a matéria e fixou duas teses complementares, que são as teses que hoje estão sendo adotadas nesta Corte de Justiça por todas as câmaras e por outros tribunais do país. Essas teses, desembargador André, claro, respeitando o vosso entendimento, diz o seguinte: é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida. Item 2 da tese. Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora do plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais, e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, o qual não se vincula ao julgador. STF, ESP 1870834, São Paulo, relator ministro Ricardo Vilas Boas Coelho. É o julgado, essa tese de 2023. Explico, simplesmente observando que os nossos tribunais têm decidido dessa forma. A quarta Câmara, na minha relatoria, Jaime, mais de uma vez, Duval, Livramento, Duval, mais uma vez, Jaime, André Luiz, e do desembargador André Luiz. Excelência diz o seguinte: na cabeça, direito do consumidor, agravamento, ação de obrigação de fazer, o pedido de tutela antecipada de urgência, reparação por danos morais, plano de saúde, cirurgias reparatórias pós-bariátrica, excesso de pele, negativo de cobertura, urgência não constatada, recurso conhecido e não provido. Essa decisão é de 26 de 3 de 2024. Também desembargador André, decisão de 18 de 6 de 2024, excelência diz o seguinte: agravo interno e agravamento, ação de obrigação de fazer, acumulada com reparação por danos morais, gastroplastia por videolaparoscopia, carência contratual, ausência de indicação de urgência, decisão mantida, recurso não conhecido. Também da desembargador Jaime, dia 8 de 10 de 2024, quarta Câmara, desembargador Jaime, no voto muito longo, diz o seguinte: agravo instrumento, plano de saúde, procedimento pós-cirurgia bariátrica, tutela de evidência, descabimento, necessidade de instrução probatória mais pormenorizada, tema 1069 da STJ, urgência. Outro sim, controvérsia, gastroplastia realizada há mais de 5 anos, laudos que não demonstram incontroverso risco de malefício imediato
recursos conhecidos e desprovidos são mantidos, entre outros. Evandro também tem o mesmo teor. O Val também é o mesmo teor. Por isso que eu mantive o meu voto, só sugerindo que se possa fazer isso. Senhor presidente, se me permite só uma coisa, já que você citou dois acordos meus, com devido respeito, esses casos são completamente diferentes desses. Lá, não tinha um laudo especificando, não tinha dizendo da urgência, não tinha laudo psicológico. Aí, nesses casos, mantivemos. Nos casos que não tiver o médico ou o psicólogo dizendo que é uma urgência, eu vou manter. Como, por exemplo, o desembargador Jamaí, tinha sido há mais de 5 anos. Nesse caso aqui, há um laudo, há uma descrição pormenorizada, há o laudo psicológico, mas tem uma questão que aí, como o desembargador lembrou muito bem, que a repetitivo da Emmanuel fala em dúvida justificada e razoável. O que estou me assegurando aqui é só para esclarecer, para não parecer que está tendo incoerência das minhas decisões. É que, nesse caso, o Unimed não comprova. Você lança uma frase, não há dúvidas justificável e razoável, mas não mostra qual é a dúvida. Qual é o problema? O laudo é falsificado, é um laudo repetitivo, é de um médico que está dando genérico, está dando para todo mundo, é um laudo genérico ou um laudo específico? Você vê as fotos da pessoa, está nos autos, você vê o resultado, não é uma coisa para a pessoa ficar, como diria assim, uma nova imagem estética. É uma questão mesmo de saúde, como ela está afetando tanto o físico como o psicológico. Eu só fiz essa observação, presidente, não para ficar no ping-pong, que é muito bom com Vossa Excelência, mas é só por causa que, como fui citar 2 decisões minhas, naqueles casos, realmente não tinha comprovação da urgência. Nesse caso, há a urgência. Foi só por esse motivo. Mas obrigado, senhor presidente, pela sua paciência. Obrigado. Obrigado, desembargador Dion. A gente trata nesse voto de uma cirurgia bariátrica. E essa cirurgia tem 2 vertentes, né? Tem o lado estético e tem o lado psicológico, emocional. E as pessoas reagem de forma diferentes ao estágio pós-cirurgia bariátrica. Eu já vi pessoas que se suicidaram, já vi pessoas que entraram em depressão profunda e já vi pessoas que tiveram absoluto sucesso com a cirurgia. Então, quando a cirurgia, entre aspas, não dá certo, o que eu chamo de não dar certo? Quando ela causa, né, essas reações que não são desejadas, o problema estético é muito importante e entra de forma determinante nessa depressão ou na ausência dessa depressão. E aqui no caso, eu vou me acostar ao voto do eminente desembargador André Costa, porque o laudo é muito bem elaborado e não vejo dúvida que a gente pudesse... Não, vamos deferir depois de uma perícia. Eu, particularmente, nesse caso específico, eu não tenho dúvidas de que a cirurgia é necessária. Ela não é uma cirurgia porque a pessoa quer ficar mais bonita ou mais esteticamente mais aceitável. Não. Aqui é uma cirurgia, pelo que tem, pelos laudos e tudo, pelo que tem, que a cirurgia ela é necessária. E o laudo é muito circunstanciado. Por isso, eu peço todas as vênias ao meu amigo Bezerra Cavalcante, mas eu vou votar acompanhando o relator André Costa. Como voto, presidente? Muito obrigado. O próprio resultado, o agravo interno foi conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática proferida pelo eminente relator, desembargador André, por maioria. Não há o resultado que foi proclamado, não há uma 4-2, que se trata de agravo interno. O resultado fica definitivamente proclamado, por maioria. Processo número 16 do PJE, apelação civil número 017-274230-2016, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa.
Senhor presidente, eu tinha lido, eu achei que a sequência de processos, tinha 74 processos na pauta, eu achei que tinha votado. Eu estou acompanhando o relator. E desprovida a sentença mantida à unanimidade. O próximo é o 26. Processo número 26, apelação civil número 024-8804-67-2023, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra Cavalcante, aguardando o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa. Excelência, esse caso também é a mesma situação do outro, eu estou concordando com o retorno dos autos. Sentença desconstituída. Acompanho o relator. Recurso preconhecido parcialmente provido, sentença desconstituída, à unanimidade. E o processo número 164, apelação civil número 020-35-38-23-2024, de relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benavides. Esse voto eu não votei, que estava indisponível. Ele está indisponível. Continua, E desembargador. tem que anotar aí, Marina, que eu sou Consegui também. um suspeito por íntimo em processo. Não poderia ser julgado. Pode, E ele não está disponível também, não. posso dar. Pode. Esse processo que envolve a Dailton Carvalho, Sociedade de Advogados, que tem a ver com o Fundef, em todos eu sou suspeito por íntimo. Vai ser possível julgar. O voto está disponível também. Né? Adiado para a próxima sessão, tá? Ok? O desembargador André declarou a sua suspensão. Não tem. Mas também não está disponível. Não está disponível. Mas já foi adiado para tomar alguma coisa, não? Bom. É feriado? Bom. Mas mesmo assim não tem como. Não sei. Pode ser que eu fiz esqueci. Pode ser. Bom, nós recebemos aqui um pedido da terceira Câmara de Direito Privado para a composição de um julgamento, participar da sessão ordinária de 2 de outubro, a partir das 9 horas, por fórum, referente ao julgamento do agravo de 562, 2440, 2022. Relator tivemos o guarda André. Eu vou falar aqui o que já falei. Eu falei até com o presidente agora que hoje justificadamente não pôde comparecer. Eu queria que o cara baixasse o som. Eu acho que está ecoando. Eu acho que tem que seguir o exemplo do que o senhor faz nessa Câmara, já fez nessa Câmara, o Mado Evano faz. Tem que falar com os presidentes das câmaras para marcar isso para a última sessão e dar um tempo. A gente recebe as coisas no dia seguinte. Mas que dia foi semana passada? Tem que ter um prazo, pessoal. Esse 942 tem que juntar tudo para o final do mês, dar um tempo, porque o que é que acontece? Você já mandou um recentemente. Você vai para a sessão, às vezes não tem condições, recebe dia anterior, aí vai só para dizer que vai pedir vista para poder votar na seguinte. Eu acho que eu até propus aos Mardo Evandro juntar os presidentes da Câmara para dizer, vamos estabelecer que os 942 sejam no final do mês, sendo 15 dias. Mas acho que mas depois fazer uma reunião para tratar disso aí. Você fazia assim.
Presidente, só comunicar que, como nós não teremos sessão na próxima semana, no dia 29 de outubro eu estou entrando de férias. Eu estou resolvendo de hoje para amanhã qual o juiz ou a juíza que será convocado em meu lugar, para não prejudicar os trabalhos da Câmara. Entro de férias dia 29 de outubro e só volto em novembro, dia 18, 19, inicialmente 20 dias. Até porque tem a inspeção do CNJ, né? Aí de 25 a 25, 26, 27, 28, 25 a 28 de novembro aqui no nosso tribunal. A gente não sabe ainda a lista definitiva, né? Vê a lista parcial. Então, inicialmente são 20 dias, 20 ou são 22 dias. Mas eu vou trazer um juiz ou uma juíza convocada para me substituir, para dar sequência aos trabalhos, até por causa da produtividade, não prejudicar as partes. Era isso, senhor presidente. Parabenizar meu amigo Bezerra Cavalcante aí pela condição dos trabalhos, né? A sua experiência fala muito mais alto. A habilidade, a rapidez, o tirocínio, enfim. Parabenizar pela condição dos trabalhos e agradecer a todo mundo que, de uma forma ou de outra, participou e fez com que essa sessão se realizasse. E desejar a todos uma semana abençoada, que a gente tenha muita felicidade e que a gente lembre sempre de agradecer a Deus por mais um dia. Obrigado, presidente. Também agradeço a minhas colegas pela paciência, né? Espero ter feito o meu melhor, né? E sempre que o nosso presidente precisar, estarei aqui a posto, né? Sem nenhum constrangimento, sem nenhum problema. Farei sempre o melhor para tentar, pelo menos em parte, substituir. Então, desembargador Leila. Excelência, eu queria pedir licença para propor um voto de felicitações à defensora-geral, doutora Sâmia Farias, que ontem foi escolhida a partir da lista tríplice em consulta à categoria e, consequentemente, foi reconduzida ao cargo de defensora pública geral pelo governador Elmano de Freitas. Então, fica aqui meu desejo a ela e a sugestão desse voto de congratulações. Desejo que ela tenha uma profícua gestão nesses próximos 2 anos junto à instituição. Me aposto a Freire, professora pública, perguntas para o André. De igual forma, excelência, desejando sucesso no segundo mandato. Também me acosto, eu tinha recebido ontem essa informação, esqueci de destacar, foi bem lembrado aqui pela doutora Leila, e a gente deseja que ela tenha uma segunda passagem ainda melhor do que a primeira. Me acosto integralmente, presidente. Agradeço, Padre Djalma, meu colega eminente, doutor procurador Cortez, fazendo pauta nesse plenário, viu? Excelência, presencialmente. Excelência, inicialmente felicito Vossa Excelência pela excelente condução dos trabalhos, com muita propriedade, com muita sabedoria, com muito conteúdo, e me acosto integralmente a essa propositura da doutora Leila, desejando uma profícua gestão ao novo mandato da Defensora Pública Geral. Desejo a Vossa Excelência uma excelente semana, aos demais desembargadores que integram esta Câmara, assim como a eminente defensora pública e a eminente diretora de secretaria. Muito obrigado a todos. Até a próxima vez. Doutor Cortez, renovo mais uma vez os cumprimentos a Vossa Excelência e que Vossa Excelência está fazendo falta desse plenário, viu? Ok. Pois bem, nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, esperando que na próxima semana nosso presidente esteja aqui a posto para nos representar. Muito obrigado, bom fim de semana a todos. Doutora Marina, na próxima semana vai ter sessão?